Predator, de 1987, é um dos filmes de ação mais lendários de todos os tempos. Tem explosões, heróis musculosos, um caçador alienígena assustador e algumas das frases mais memoráveis da história do cinema. No entanto, por trás de toda a ação intensa na selva e dos efeitos especiais de ficção científica incríveis, algumas coisas estranhas e surpreendentes aconteceram durante as filmagens. De treinos secretos a sanguessugas sedentas de sangue, passando por efeitos especiais que ainda impressionam hoje em dia, este filme tem muito mais a oferecer do que aparenta. Seja você um espectador assíduo ou esteja apenas descobrindo agora, estes 20 fatos curiosos farão você enxergar Predador de uma maneira totalmente nova. Jean-Claude Van Damme foi o Predador original. Um dos fatos mais estranhos e divertidos dos bastidores de Predador é que o ator, originalmente escalado para interpretar o caçador alienígena, foi ninguém menos que Jean-Claude Van Damme. Sim, antes de ser conhecido por seus chutes acrobáticos e espacates em filmes como O Grande Dragão Branco e Kickboxer, Van Damme suava em uma roupa de borracha no meio da selva mexicana. Van Damme foi contratado não por sua atuação, mas por sua habilidade em realizar acrobacias impressionantes e movimentos dinâmicos. A ideia era que o predador fosse elegante e semelhante a um inseto. O primeiro modelo era estranho, desconfortável e parecia mais uma lagosta vermelha gigante do que um caçador intergaláctico. Segundo relatos, Van Damme odiou. Ele também não gostava do calor da selva, da falta de visibilidade proporcionada pela fantasia, nem do fato de que ninguém jamais veria seu rosto. De acordo com membros da equipe, ele reclamava constantemente e acabou pedindo demissão ou sendo demitido, dependendo de quem conta a história. No fim, todo o design da criatura foi descartado e substituído pelo visual icônico criado pela lenda dos efeitos especiais, Stan Winston. Van Damme saiu e Kevin Peter Hall foi contratado para assumir o papel do Predador, ou melhor, suas garras. É um daqueles momentos bizarros de Hollywood em que uma escolha de elenco quase mudou a história do cinema. Imagine se o Predador desses chutes giratórios. Poderíamos estar falando de um filme bem diferente. O design original do Predador era terrível. Muitas pessoas podem discordar, mas o design original da criatura Predador era absolutamente terrível. Estamos falando de uma fantasia tão estranha e inofensiva que quase comprometeu toda a produção. Antes de existir o alienígena elegante, com dreadlocks e mandíbulas proeminentes que todos conhecemos hoje, o Predador era imaginado como uma criatura alta, semelhante a um inseto, com pescoço longo, pernas curvadas e uma cabeça que lembrava um inseto espacial gigante. A intenção era fazê-lo parecer rápido e de outro mundo, algo ágil que pudesse saltar pela selva e caçar furtivamente. O que eles receberam, em vez disso, foi algo que parecia saído de um programa infantil de baixo orçamento. A roupa original era feita de espuma de borracha vermelha e foi projetada dessa forma para que pudesse ser facilmente removida na pós-produção para efeitos de invisibilidade. No entanto, mesmo além da cor, a forma e os movimentos da criatura simplesmente não funcionavam. Faltava-lhe qualquer sensação de ameaça ou peso. Quando Jean-Claude Van Damme estava dentro da fantasia, tentando se mover com a graça das artes marciais, parecia ainda mais ridículo. A criatura deveria ser aterrorizante, mas, em vez disso, fazia a equipe rir. Eventualmente, a produção foi interrompida para que o Predador pudesse ser completamente redesenhado. Foi então que Stan Winston, o lendário artista de efeitos especiais por trás de filmes como Aliens e O Exterminador do Futuro, foi chamado para salvar o dia. Inspirado por um esboço que James Cameron fez de uma criatura com mandíbulas, Winston criou o visual icônico do Predador. O novo design era mais alto, mais pesado e muito mais intimidador, dando ao alienígena a presença de caçador que lhe faltava. Se o design original tivesse sido mantido na versão final, Predador poderia ter se tornado um filme de abelhas esquecido. Em vez disso, graças a uma reformulação visual completa, tornou-se um dos filmes de ação e ficção científica mais icônicos de todos os tempos. A selva estava congelante. Você se lembra da selva onde o filme Predador foi filmado? Pois bem, aquele lugar era extremamente frio. À primeira vista, isso soa completamente errado. Afinal, o filme se passa em uma floresta tropical úmida da América Central, onde todos os personagens estão encharcados de suor e o ar parece abafado pelo calor. No entanto, na realidade, muitas das cenas foram filmadas nas montanhas perto de Puerto Vallarta, no México, onde as temperaturas noturnas podem cair inesperadamente, principalmente durante a estação chuvosa.
Assim, enquanto os personagens pareciam estar em chamas, os atores frequentemente tremiam de frio entre as filmagens. Isso era especialmente difícil para o ator que interpretava o Predador, Kevin Peter Hall, que tinha mais de 2,13 metros de altura e precisava usar uma enorme fantasia de criatura feita de espuma e látex. A fantasia não tinha ventilação e retinha a umidade, tornando-a pesada e insuportável de usar por horas. Arnold Schwarzenegger também sofria, principalmente durante as cenas em que seu personagem estava coberto de lama para esconder o calor do corpo. A lama era falsa, feita de cerâmica, argila e outros materiais frios, e Arnold passava horas deitado nela durante as filmagens noturnas. Mais tarde, ele contou que sua temperatura corporal caiu e que precisaram aquecê-lo com lâmpadas e cobertores entre as filmagens. O frio foi um dos muitos desafios inesperados que o elenco e a equipe enfrentaram durante as filmagens do que deveria parecer um inferno tropical. The Fora parece um thriller de selva intenso e sufocante, mas nos bastidores, as pessoas estavam mais preocupadas em se manter aquecidas do que em se refrescar. É uma daquelas estranhas ironias que acrescenta uma camada totalmente nova à experiência de rever o filme. Originalmente, o filme se chamava Hunter. Antes de ser chamado de Predator, o filme tinha um título muito mais simples e menos empolgante. Hunter. Esse era o nome atribuído ao roteiro original escrito pelos irmãos Jim e John Thomas. O roteiro apresentava um conceito bruto, porém intrigante, sobre um alienígena que visitava a Terra para caçar e assassinar a presa mais perigosa que conseguisse encontrar: os humanos. A ideia era original, especialmente após o sucesso de outros filmes de ação e ficção científica. Mas o nome Hunter não capturava totalmente a energia bruta e intensa que o filme acabou apresentando. À primeira vista, Hunter parece bastante razoável. Reflete o propósito do alienígena na Terra e sugere a perseguição implacável que impulsiona a história. No entanto, quando a produção começou e o projeto evoluiu para um thriller de ação completo, com soldados de elite, assassinatos brutais e uma presença alienígena aterrorizante, o nome começou a parecer muito brando. Faltava impacto e não se destacava. O estúdio sabia que precisava de um título mais impactante, algo que chamasse a atenção e desse ao público uma ideia melhor do perigo que espreitava na selva. Foi aí que o nome Predador entrou em cena. Era mais agressivo, mais intenso, e mudava o foco de uma simples caçada para algo mais selvagem e ameaçador. Um predador não apenas caça. Ele persegue, estuda e ataca com um propósito letal. O título ajudou a moldar o tom do filme, dando à criatura uma identidade mais aterrorizante do que apenas mais um alienígena com uma arma. Não se tratava apenas do que a criatura fazia, mas do que ela representava. Shane Black foi escalado apenas para corrigir o roteiro. Acreditaria se eu dissesse que Shane Black não foi escalado para o filme Predador por suas habilidades de atuação? Ele foi contratado por um motivo completamente diferente: corrigir o roteiro secretamente. Na época, Shane Black era um roteirista em ascensão em Hollywood. Ele acabara de escrever Máquina Mortífera, que logo se tornou um grande sucesso, e seus diálogos afiados e espirituosos chamaram a atenção dos produtores. Quando o Predador estava prestes a ser filmado, o roteiro tinha uma base sólida, mas ainda precisava de alguns ajustes. Em vez de contratar um roteirista em tempo integral para trabalhar no set, o estúdio encontrou uma solução inteligente. Eles escalaram Shane Black para um pequeno papel como Hawkins, o cara de óculos que trabalha na comunicação em The Squad, para que ele pudesse estar no set o tempo todo sem chamar atenção. Dessa forma, ele poderia fazer reescritas não oficiais e aprimorar os diálogos sempre que necessário, principalmente nas cenas entre os soldados. Black aceitou, pensando que poderia ser uma experiência divertida e uma mudança de ritmo em relação à sua rotina habitual de escrita. Ironicamente, o personagem de Black também é o primeiro a ser assassinado pelo Predador, o que significou que seu tempo de atuação foi curto, mas sua influência nos bastidores foi muito maior. Ele adicionou pequenos toques de humor e personalidade que ajudaram a definir a camaradagem machista do grupo, incluindo as agora infames piadas sujas que seu personagem conta no filme. Essas piadas eram típicas do estilo único de Black e deram ao filme, que de outra forma seria intenso, um toque de leveza inesperado. O sangue do Predador era feito de fluido de bastão luminoso. O sangue verde brilhante do Predador não é apenas um efeito visual chamativo. É um recurso cinematográfico prático peculiar, fruto de uma solução criativa e de baixíssima tecnologia. O sangue do Predador foi feito com fluido de bastão luminoso. Isso mesmo,
O mesmo líquido que as crianças abrem no Halloween e agitam no escuro foi usado para dar à criatura sua aparência estranha e sobrenatural. Durante a produção, os cineastas queriam que o predador sangrasse de uma forma que parecesse completamente alienígena. Eles precisavam de algo que se destacasse na câmera e não parecesse a típica gosma vermelha ou escura de monstro. Após algumas experiências, eles chegaram à conclusão de que o líquido para bastões luminosos era a solução. A equipe abriu dezenas de bastões luminosos e despejou o líquido brilhante em pequenos recipientes para dar mais consistência e viscosidade. Misturaram-no com gel lubrificante KY, frequentemente usado em filmes para criar efeitos de gosma ou umidade realistas. O resultado foi perfeito. A mistura brilhante era algo nunca antes visto. E quando respingava nas folhas ou escorria pela casca das árvores, dava a impressão de que aquela criatura realmente não era deste mundo. Funcionava maravilhosamente bem em condições de pouca luz, o que era essencial para o cenário sombrio da selva do filme. O efeito tornou-se icônico. Aquele brilho verde sinistro indicava ao público que o predador estava por perto, ferido, mas ainda perigoso. Isso adicionava um novo nível de tensão a cada cena em que aparecia. É um excelente exemplo de como efeitos práticos, mesmo com ingredientes simples, podem se tornar inesquecíveis. Tudo o que foi preciso foi um pouco de criatividade, alguns bastões luminosos e um pouco de lubrificante íntimo para criar uma das características alienígenas mais marcantes da história da ficção científica. Sunnyland precisava de um guarda-costas para todos os outros. Sonny Landham, o personagem que interpretava Billy, era Quito, misterioso e claramente alguém com quem não se devia mexer. Acontece que Sunnyland não estava apenas atuando. Fora das telas, ele era conhecido por ser intenso, imprevisível e um tanto volátil. Sua reputação era tão notória que o estúdio tomou uma decisão inusitada. Contrataram um guarda-costas apenas para vigiá-lo. O que torna essa história ainda mais estranha é que o guarda-costas não estava lá para proteger Sunny da selva ou de fãs fanáticos. Eles tinham ouvido histórias sobre o comportamento dele em outros sets de filmagem e estavam preocupados que seu temperamento ou ações impulsivas pudessem levar a problemas legais ou de segurança. A cena de sua morte, onde ele tira o equipamento e se prepara para enfrentar o predador sozinho, tornou-se um dos momentos mais icônicos do filme. No entanto, nos bastidores, todos viviam em constante tensão. É o tipo de história de Hollywood que parece lenda urbana, mas aconteceu de verdade. Quando um ator precisa de um guarda-costas, não para proteção, mas para manter todos a salvo dele. Você sabe que está lidando com uma produção tão intensa nos bastidores quanto na frente das câmeras. Arnold perdeu mais de 9 quilos durante as filmagens. Isso não fez parte de uma transformação planejada para o papel. Foi resultado das condições brutais na selva mexicana. Ele acabara de concluir outros papéis repletos de ação e era conhecido por seu físico imponente, mas Predador era algo completamente diferente. As filmagens ocorreram em um terreno acidentado perto de Puerto Vallarta, onde o ambiente era hostil e imprevisível. Os dias eram longos, as noites frias, e o elenco frequentemente tinha que atuar com roupas molhadas, lama espessa e em espaços confinados sob intensa pressão. Para piorar ainda mais a situação, Arnold também estava se preparando para seu casamento com Maria Shriver. Ele seguiu uma dieta muito rigorosa durante as filmagens para garantir que estivesse em sua melhor forma no grande dia. Isso significava nada de álcool, refeições muito controladas e uma rotina consistente de exercícios, mesmo na selva. Isso, somado à transpiração constante, ao esforço físico e ao ambiente de alta pressão das filmagens, fez com que ele perdesse peso rapidamente. Ao longo da produção, Arnold perdeu mais de 9 quilos, algo especialmente perceptível ao comparar as cenas iniciais e finais do filme. Apesar da perda de peso, seu desempenho não foi afetado. Na verdade, isso só contribuiu para o realismo cru de seu personagem. Dutch parece um homem levado ao seu limite físico e mental. E não era apenas atuação. A selva cobrou seu preço de todos, até mesmo do próprio exterminador. Os estalos do predador foram dublados por Peter Cullen. Isso pode parecer inesperado, mas Peter Cullen dublou os estalos arrepiantes emitidos pelo Alien e pelo Predador. Se esse nome lhe parece familiar, é porque ele é a voz lendária por trás de Optimus Prime, da série Transformers. Sim, o mesmo dublador que deu vida ao nobre líder dos Autobots também criou os estalos arrepiantes, semelhantes aos de insetos, de uma das criaturas mais aterrorizantes da história da ficção científica. Quando os cineastas estavam finalizando o design de som do Predador, sabiam que a criatura precisava de uma voz única.
Ela não falava nenhum idioma, então precisava comunicar sua presença com algo que parecesse inteligente, mas não humano. Para isso, contrataram Peter Cullen, que tinha anos de experiência dando vida a personagens não humanos por meio do som. Ele criou os sons de estalo imaginando uma mistura de vocalizações de caranguejo e réptil, criando um ritmo estranho e inquietante que parecia ao mesmo tempo alienígena e vivo. Cullen afirmou em entrevistas que se inspirou nos sons de animais, particularmente em um caranguejo moribundo que ouviu durante um mergulho. O resultado foi simples, mas incrivelmente eficaz. Esses cliques se tornaram instantaneamente icônicos e adicionaram um nível totalmente novo de tensão a todas as cenas em que o predador aparecia. O aperto de mão se tornou um meme décadas depois. Surpreendentemente, um dos momentos mais inesperadamente lendários de Predador não é uma cena de assassinato ou a revelação de um alienígena, é um aperto de mãos. No início do filme, quando o personagem de Arnold Schwarzenegger, Dutch, encontra o personagem de Carl Weathers, Dylan, os dois homens apertam as mãos em uma saudação tão exagerada e intensa que se tornou um verdadeiro sucesso na internet. Seus bíceps saltam, as veias saltam, e a câmera dá um close enquanto seus braços se entrelaçam no que só pode ser descrito como o aperto de mãos mais másculo da história do cinema. No entanto, a cena foi filmada com tanta dramaticidade em câmera lenta e uma intensidade repleta de testosterona que quase parecia uma competição de músculos. Nenhum dos dois queria ser superado pelo outro, e essa competição física é visível na forma como seus músculos praticamente se contraem durante o aperto de mãos. Décadas depois, o momento se tornou um meme viral. A imagem de Dutch e Dylan de braços dados tornou-se um modelo para piadas na internet, frequentemente usada para mostrar duas pessoas ou grupos improváveis encontrando um ponto em comum. O meme foi reinterpretado milhares de vezes, mas sempre carrega aquela mesma energia exagerada que o tornou tão icônico. O que começou como uma cena séria entre dois personagens se tornou um dos momentos mais reconhecíveis e parodiados de todo o filme. É um exemplo perfeito de como uma única tomada, quando feita da maneira certa, ou talvez exagerada o suficiente, pode viver para sempre na cultura pop. Kevin Peter Hall tinha mais de 2,18 metros de altura. Para ser exato, Kevin Peter Hall média, 2,18 metros. Isso não é apenas altura no sentido comum, é altura de jogador de basquete imponente, quase um monstro do cinema. Sua altura não era apenas uma curiosidade interessante. Era absolutamente crucial para fazer o predador parecer tão aterrorizante e sobrenatural quanto era. Quando os cineastas decidiram descartar o design original da criatura e seguir uma direção fisicamente mais imponente, precisavam de alguém que pudesse preencher a nova fantasia maior com presença marcante. Ele trazia elegância e ameaça a cada passo, a cada inclinação da cabeça e a cada giro lento. Essa combinação de tamanho e controle tornava o predador crível como uma criatura capaz de superar até mesmo Arnold Schwarzenegger em uma luta. O que torna tudo ainda mais impressionante é que Hall teve que atuar sob camadas de próteses, látex e partes animatrônicas. Ele ficava praticamente selado dentro de uma fantasia de monstro, muitas vezes sob o calor intenso da selva, mas você jamais imaginaria isso assistindo ao filme. Sua fisicalidade deu alma ao predador. Ele também era conhecido por ser incrivelmente gentil e profissional no set, o que tornou sua transformação em um alienígena tão mortal ainda mais fascinante. Ele era mais do que apenas um cara fantasiado. Ele era o motivo pelo qual o predador parecia e era real. Sua estatura imponente e intensidade silenciosa transformaram um vilão de ficção científica em uma lenda do cinema, e sem ele o filme simplesmente não teria sido o mesmo. As filmagens aconteceram no México, mas o calor foi simulado. Embora o filme Predador pareça ter sido filmado no meio de uma selva escaldante e implacável, o calor foi, em grande parte, fruto de efeitos especiais. O filme foi rodado no México, especificamente perto de Puerto Vallarta e das florestas tropicais circundantes, o que lhe conferiu aquela atmosfera exuberante e perigosa de selva. Eis a reviravolta. Não estava quente durante as filmagens. Muitas vezes fazia frio, era úmido e incrivelmente desconfortável, de maneiras que nada tinham a ver com exaustão pelo calor. O elenco e a equipe estavam preparados para temperaturas escaldantes. Afinal, a história acompanha comandos de elite atravessando uma selva sufocante da América Central, enquanto são caçados por um alienígena invisível.
Em outros dias, chovia e o tempo estava sombrio. Nada disso correspondia ao calor escaldante exigido pelo roteiro. Então, a equipe de produção teve que improvisar. Usaram borrifadores de água e maquiagem brilhante para manter os atores com aparência de suados. A iluminação foi cuidadosamente ajustada para dar às cenas um aspecto de sol escaldante. Os atores até tiveram que mudar a maneira como se moviam e respiravam, fingindo estar encharcados de calor quando, na verdade, estavam tremendo de frio entre as tomadas. Era uma estranha contradição, agir como se estivessem derretendo enquanto tentavam não congelar. O resultado final foi tão convincente que a maioria dos espectadores não faz ideia de que os atores estavam lutando contra o frio em vez do calor. Essa ilusão de temperatura insuportável na selva ajudou a transmitir a tensão e a claustrofobia da caçada. É um daqueles pequenos truques cinematográficos que nos lembram o quanto de trabalho é necessário para criar um mundo verossímil. Mas naquela época, a equipe não tinha computação gráfica moderna. Em vez disso, eles recorreram a truques cinematográficos tradicionais, que eram inteligentes, complexos e incrivelmente demorados. O resultado ainda se mantém como um dos efeitos de ficção científica mais memoráveis da década. A ideia era fazer o predador se camuflar na selva como se estivesse invisível, refratando a luz ao seu redor como um camaleão futurista. Para conseguir esse efeito, a equipe teve que filmar cada cena várias vezes. Primeiro, filmavam a cena com os atores e o cenário da selva normalmente. Depois, refilmavam a mesma cena, mas dessa vez com um traje vermelho especial que, ao vivo, parecia completamente ridículo. Era vermelho vivo porque o vermelho era a cor mais distante do verde no espectro de cores, o que facilitava seu isolamento durante a pós-produção. Essa versão do predador com o traje vermelho foi posteriormente removida quadro a quadro e substituída por uma imagem distorcida do fundo. Isso criou a ilusão de que algo invisível se movia entre as árvores, distorcendo levemente o ambiente ao seu redor. Essa técnica se chama composição por chroma key e, no final dos anos 80, era de ponta. Eles até adicionaram efeitos de ondulação e brilho para dar à invisibilidade uma sensação de movimento. Todo o processo levava semanas para apenas alguns segundos de filmagem utilizável, mas valia a pena. A capa do predador se tornou icônica e era diferente de tudo que o público tinha visto antes. Não se limitou a esconder a criatura. Deu-lhe um ar sobrenatural e aterrador. Tudo sem um único pixel de computação gráfica, apenas com câmaras, fatos vermelhos e muita paciência. A selva estava infestada de sanguessugas. Isso parece algo que o próprio predador teria criado para atormentar as pessoas, mas era tudo muito real. O elenco e a equipe estavam trabalhando no meio da floresta tropical perto de Puerto Vallarta, no México, cercados por vegetação densa, terreno acidentado e, sim, enxames de sanguessugas sedentas de sangue escondidas na vegetação rasteira. Todos os dias, os atores caminhavam pela selva densa usando equipamentos pesados e carregando armas cenográficas. Tudo isso enquanto tentavam parecer comandos destemidos. O que você não vê na tela é que, entre as filmagens, eles estavam constantemente checando suas botas, pernas e braços em busca de sanguessugas. Esses pequenos parasitas se prendiam na lama, caíam das árvores ou se infiltravam nas meias e roupas. Ninguém estava a salvo. Alguns membros da equipe, segundo relatos, precisavam manter sal ou isqueiros à mão apenas para removê-las rapidamente sem serem picados com muita gravidade. Arnold Schwarzenegger e o resto do elenco tiveram que se manter concentrados em cenas de ação, intensas e momentos dramáticos enquanto lidavam com o horror real de pequenas criaturas sugando seu sangue. E não era apenas um incômodo desagradável. As sanguessugas tornavam as filmagens fisicamente exaustivas e mentalmente desgastantes. Imagine tentar dizer uma frase séria enquanto se pergunta se algo está subindo pela sua perna. Apesar da aparência de alta tecnologia do filme, ele foi feito em condições primitivas e brutais. A selva não era apenas um cenário, era uma personagem por si só, e às vezes hostil. A ameaça do predador era ficção. As sanguessugas, por outro lado, eram muito reais e implacáveis. Isso adicionou um desconforto à produção que nunca chegou à tela, mas certamente deixou sua marca. Bill Duke improvisou a cena da barba. Um dos momentos mais inesquecíveis de Predador vem de Bill Duke, que interpretou o intenso e reservado Mac. Há uma cena estranha e curiosamente hipnótica em que ele se barbeia lentamente com uma lâmina descartável no meio da selva. Ele não está em frente a um espelho. Não está usando creme de barbear.
Simplesmente arrasta a lâmina pela pele repetidas vezes. Mesmo depois de não haver mais nada para barbear, a pressão aumenta até que a lâmina quebra em sua mão. É assustador, pessoal e completamente improvisado. Essa cena não estava no roteiro. Bill Duke teve a ideia no set de filmagem como uma forma de mostrar o estado mental fragilizado de Mac após a perda de seu amigo Blaine. O ato de se barbear tornou-se um tique nervoso, uma maneira de Mac manter o foco enquanto tudo ao seu redor se transformava em caos e perigo. Isso permitiu que o público vislumbrasse o estresse psicológico do personagem, sem precisar de uma única linha de diálogo. A simplicidade da cena é o que a torna tão eficaz. É apenas um homem e uma navalha, mas nas mãos de Duke, transforma-se num momento de verdadeira tensão. Essa pequena improvisação tornou-se uma das cenas mais comentadas do filme. Carl Weathers malhava em segredo. Weathers interpretava Dylan, o agente da CIA esperto, com um terno impecável e um aperto de mão ainda mais firme. Ele já era conhecido por seu físico impressionante graças ao papel de Apollo Creed na série Rocky. Mas quando chegou a hora de contracenar com Arnold Schwarzenegger e um elenco repleto de astros de ação musculosos, até Carl Weathers sentiu a pressão. Segundo relatos dos bastidores, Weathers tinha o hábito de malhar em segredo. Ele dizia aos outros atores que não precisava ir à academia, alegando que seu físico era natural. No entanto, a verdade era que ele se esgueirava para a sala de musculação de madrugada ou tarde da noite, quando não havia ninguém por perto. Ele queria manter a forma e acompanhar astros como Schwarzenegger e Jesse Ventura, sem deixar transparecer que estava se esforçando. Virou uma espécie de piada interna no set. Weathers se esforçava para transmitir confiança e tranquilidade, mas nos bastidores, ele trabalhava duro tanto quanto todos os outros. Kevin Peter Hall interpretou o piloto do helicóptero. A maioria dos fãs conhece Kevin Peter Hall como o Predador, o caçador silencioso de outro mundo que enfrenta Arnold Schwarzenegger em um dos confrontos mais icônicos da história do cinema de ação. O que muita gente não sabe é que Kevin Peter Hall também interpretou o piloto do helicóptero no final do filme. Isso mesmo, o homem dentro da elaborada fantasia de alienígena, coberto por camadas de látex e animatrônica, também aparece com seu rosto verdadeiro na tela. Na cena final, depois de Dutch sobreviver ao brutal ataque, um helicóptero de resgate chega para tirá-lo da selva. O piloto que se vira para olhar para trás é ninguém menos que o próprio Hall. É um momento tão rápido que quase passa despercebido, mas é uma simetria brilhante. O mesmo ator que passou o filme inteiro tentando assassinar o herói, acaba por levá-lo em segurança. A razão pela qual Hall recebeu esse papel é tanto prática quanto ponderada. Após passar semanas vestindo uma roupa quente e pesada, quase sem ser reconhecido, os cineastas queriam dar a ele uma aparição adequada na tela, onde o público pudesse finalmente ver seu rosto. Com 2,18 metros de altura, Hall era difícil de passar despercebido, mas seus personagens quase sempre ficavam escondidos atrás de maquiagem de criatura. Essa participação especial foi uma forma pequena, porém significativa, de reconhecer sua contribuição. É também um ótimo easter egg para os fãs. Depois que você sabe onde procurar, o momento se torna ainda mais especial. Kevin Peter Hall era mais do que apenas o homem por trás do monstro. Ele ajudou a definir um dos vilões mais icônicos da história da ficção científica. E por alguns segundos, ele teve a oportunidade de ser o cara que salva o dia. Tiveram que regravar muitas cenas na selva. Outro fato pouco conhecido, mas fascinante, sobre Predador é que muitas das cenas na selva precisaram ser completamente regravadas após as filmagens. Pode parecer estranho à primeira vista. Você imaginaria que, em um filme tão repleto de explosões, tiros e ação intensa, os sons captados no set seriam mais do que suficientes. No entanto, a realidade das filmagens em uma selva mexicana de verdade foi muito mais caótica e imprevisível do que a equipe de produção esperava. O local parecia perfeito diante das câmeras, com vegetação densa, iluminação dramática e muita topografia natural para criar a ilusão de uma região selvagem, isolada e perigosa. Porém, quando se tratava de som, a selva era um desastre. O ruído ambiente era ensurdecedor. Pássaros grasnavam em intervalos aleatórios. Insetos zumbiam constantemente e havia até problemas com geradores próximos e vozes distantes de cidades vizinhas. Tudo isso interferia nas gravações. Além disso, as condições climáticas, como vento e tempestades repentinas, tornaram quase impossível capturar diálogos nítidos.
Assim que as filmagens terminaram, o elenco teve que voltar a um estúdio e regravar muitas de suas falas usando um processo chamado ADR, ou dublagem automática. Os atores precisavam sincronizar perfeitamente seus diálogos com os movimentos da boca na tela, recriando a emoção e o ritmo das gravações originais. Foi um processo longo e meticuloso, mas necessário para manter a coesão e a imersão do filme. O resultado é impecável. A menos que você esteja realmente procurando por isso, jamais imaginaria que as falas não foram gravadas naquela mesma selva. É um daqueles detalhes mágicos dos bastidores que nos fazem apreciar o esforço dedicado até aos mínimos detalhes de um filme. O que parece bruto e natural foi refinado na pós-produção com muito cuidado e precisão. A icônica frase "Get to the chopper" quase foi cortada. Sim, estamos falando do lendário grito de Arnold Schwarzenegger. "Get to the chopper!" É uma daquelas frases que sobreviveu muito além do próprio filme. As pessoas citam, parodiam e até remixam essa frase em músicas. No entanto, acredite ou não, houve um momento durante a edição em que essa fala quase foi cortada ou removida por completo. Na época, ninguém imaginava que ela se tornaria tão famosa. Era apenas mais um comando de ação no meio de uma cena tensa em que o personagem de Arnold, Dutch, está incentivando Anna a escapar antes que o predador a alcance. Ainda assim, a interpretação original era tão intensa e o sotaque de Arnold dava um ritmo e uma força únicos à cena, que ela se destacava. Alguns produtores, o design do predador foi inspirado em máscaras tribais africanas e lagartos. Aquele visual inesquecível com as mandíbulas, os tentáculos semelhantes a dreadlocks e a biomáscara que parece penetrar sua alma não surgiu do nada. O design final do predador foi de fato inspirado em máscaras tribais africanas, na textura da pele e nos movimentos dos lagartos. E a jornada até lá foi uma aventura e tanto. Durante um voo com o diretor James Cameron, Winston estava esboçando ideias e mencionou que estava pensando em mandíbulas. Cameron comentou casualmente que sempre quisera ver uma criatura com mandíbulas. Esse pequeno comentário ficou na cabeça dele. Winston buscou inspiração em máscaras tribais africanas tradicionais. Estudando a maneira como exageravam as feições para criar expressões de poder, mistério e medo, ele queria que o predador parecesse antigo e inteligente, mas também brutal e primitivo. Combinou a geometria arrojada das máscaras com as texturas escamosas e coriáceas de lagartos e répteis, conferindo à criatura um aspecto terroso e orgânico. Aqueles apêndices semelhantes a dreadlocks foram o toque final, inspirados tanto na estética tribal quanto no mundo natural. O resultado foi instantaneamente icônico. O predador parecia algo ancestral que caçava presas há séculos. Era verossímil e, ao mesmo tempo, alienígena. Essa mistura de arte tribal e natureza implacável foi o que o tornou tão inesquecível. Quais desses fatos você já conhecia? Conte para a gente nos comentários. Se você gostou deste vídeo, curta, compartilhe e inscreva-se no canal para mais curiosidades sobre seus filmes favoritos.